Mas quando a gente fala um pouco dessa questão de tecnologia, de desenvolvimento, lá atrás, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, que você encontrou para poder implementar uma ferramenta, ou até mesmo nesse processo olha, vou receber aqui uma informação e depois eu mesmo vou capturar esse dado para jogar para frente. Então, quando você fala muito desse bot lá atrás, o que você encontrou de dificuldade e na tua cabeça qual que era a principal solução? Legal. Acho que tem eu não digo que é uma falha do sistema de ensino, mas você só aprende as coisas trabalhando e fazendo, né? Acho que essa é uma premissa importante. Então, eu fiz uma faculdade muito boa, só que coisas práticas não saíram da faculdade, e sim quando eu comecei a trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar, na época era uma empresa startup, tinha acho que 15 funcionários, 10 funcionários, alguma coisa assim, que era de São Paulo, mas estavam sediada a parte de tecnologia lá em Itajubá, né? Que era a Smarkio. Então eu comecei logo ali, mas eu não, assim, eu sabia os códigos, né? Sabia ali como programar, mas não sabia aplicações, como hospedar. Então no início para mim foi bem difícil, sim. Mas na hora que eu comecei a fazer acontecer os bots, né? Era mais no-code que estão chamando agora, né? Tipo, mais arrasta a caixinha e tudo mais. Mas eu já fazia as coisas acontecerem. Então, eu já conseguia dar uma segunda via de boleto para um cliente, assim por diante. E aí eu percebi que, na verdade, a tecnologia que era usada para fazer esse tipo de coisa, ela em si não é complexa. Mas para fazer um bom projeto, um bom produto, não é sobre tecnologia. É menos sobre tecnologia e mais sobre a experiência que você quer gerar, sobre as regras de negócio que você tem na mão e as ferramentas que você tem disponíveis ali no momento. Então, quando eu comecei a me aproximar da área de negócio para trazer, eu comecei a criar jornadas um pouco mais, um pouco melhor para o cliente na ponta, e isso foi despontando, foi trazendo novas receitas, né? Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz foi um chatbot de empréstimo consignado para uma financeira. Isso há 8 anos atrás. Então já fechava empréstimo por um bot. Só para vocês terem ideia, naquela época fechava 100 milhões no ano. Isso aí. Então, assim, é muito louco. E aí, assim, não me matem, né? Mas eu não tinha tudo esse negócio de SI, não tinha tudo essa loucura. Então tinha umas ferramentas ali que você vai juntando uma perninha aqui, tipo MacGyver, um chicletinho e tal. Mas no final das contas atendia o cliente de uma maneira muito boa. E aí depois, obviamente, vai aparecer novas tecnologias e tudo mais. Só que na hora que começa a entrar cada vez mais tecnologia, eu comecei a me afastar. E aí veio a liderança de equipe e tudo mais, e aí a gente continua a loucura, né? Só que um pouco mais distante. Legal. Ele falou da Smark, a Smark foi meu cliente. Isso há 7 anos atrás. Legal. Quando eu estava na casinha antiga, a gente atendia e tinha muito dessas questões de soluções de automações de alguns dos processos. Uhum. E aí, quando você me traz um pouco dessa questão que, poxa, não é só desenvolver, e aí a gente traz um tema que é muito em alta, como gerar uma boa experiência de um bot hoje para um determinado perfil de cliente. É melhor ter uma tecnologia muito bem desenvolvida ou é melhor ter um processo de curadoria para retroalimentar a tecnologia e aquele famoso, o básico bem feito é muito melhor do que algo complexo? Cara, assim, eu acho que vai muito da dor, assim. A primeira premissa que a gente tem quando vai para um projeto, que é importante a gente entender, é que às vezes o cliente nem o cliente sabe que dor que ele está sentindo, na real. Tipo, que você precisa? Preciso vender mais. Tá, mas o que te dói? Não tô vendendo. Tá, mas dentro do não vender, eu tenho uma série de outras dores. Por exemplo, a sua taxa de conversão que está baixa, então o lead chega, mas não converte. Então é treinamento da área comercial, ou nem isso você tem visão mais. Pode ser a taxa de conversão, pode ser tempo de espera do lead. Então, recentemente a gente pegou um caso, por exemplo, que ele não fechava negócios porque não era 24/7 o atendimento. Então, será que o problema é tecnologia? Não necessariamente, tá? O bot pode ajudar, obviamente, que ele pode fazer uma triagem inicial 24/7, mas não é só sobre tecnologia, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que é importante entender na hora de construir uma solução de atendimento e de experiência é, cara, qual que é a dor? O que você está sentindo para que você possa trabalhar nisso, né? E é difícil, cara. Eu acho que é importante a gente desmistificar isso.
Cara, é difícil um cliente falar assim, não, eu quero melhor experiência do meu cliente agora. Não, cara, não é assim. Não, acho que não chega assim, sabe? Ou é porque você não tá vendendo, ou é porque você tá gastando demais, ou é porque o NPS tá baixíssimo. Então, assim, sempre tem um viés dinheiro na ponta que ocasiona a boa experiência. Mas isso não é uma justificativa para você não pensar nisso desde o início do projeto. Então, por exemplo, quero aumentar meu NPS do cliente. Beleza, então eu vou fazer uma experiência que faça sentido. Você comentou dos boletos, né? Sim. Inclusive do patrocinador. É muito importante você fazer o lembrete, mas não é só o lembrete. O boleto tem que estar lá para eu clicar e pegar, entendeu? Não é só sobre a mensagem. É sobre ter o boleto para pegar. Recentemente eu tive uma experiência que uma empresa de internet me mandou. Falou assim, olha, eu esqueci de pagar, estava atrasado acho que 2 dias, 3 dias. Falou assim, olha, tem que pagar o seu boleto. Cara, mas eu respondi, não tem link, não tem lugar nenhum, entendeu? Então, assim, o que adiantou essa comunicação? Gastou a comunicação à toa, né? Exato. Gastou o canal à toa. Então, é um ralo, né? Tá indo pro ralo a comunicação. Porque não tá sendo efetiva, entendeu? Então, assim, acho que tem que achar a dor. Da dor, a experiência é um passo muito importante. Porque aí você tem uma retenção do cliente de fato, né? A retenção verdadeira, que não é aquela fake que você fala pro seu chefe. Então, tipo, comuniquei e o cara abriu. Beleza, mas dentro do abrir, ele pode ter ligado na tua central, ter te causado um custo, ele pode ter te ocasionado uma reclamação no Reclame Aqui, assim por diante, entendeu?